Você por acaso é o tipo de pessoa que abre uma janela nova para cada comando que você precisa executar no terminal? Bem, por mais que isso funcione, existem outros jeitos de fazer isso, né? E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando um desses jeitos. Hoje eu quero apresentar para vocês o Tmux. O Tmux é um multiplexador de terminais, ou seja, com um programinha do Tmux eu consigo emular vários terminais. E assim eu não preciso ficar abrindo uma janela para cada comando que eu preciso executar. Vamos começar então com a nossa apresentação do Tmux e para isso vamos instalar ele primeiro, né? Para isso é muito simples, basta você vir aqui na wiki do Tmux e eu vou deixar os links aqui embaixo nos comentários e você consegue ver qual gerenciador de pacotes aí você está utilizando, seleciona a distro que você está utilizando e pode seguir o tutorial. No meu caso aqui eu estou utilizando o bom e velho Brew. Uma vez instalado, vamos executar Tmux aí no terminal de vocês e vocês podem ver que essa é a tela primária do Tmux. Vocês podem ver que lá embaixo a gente tem uma linha verde e aí ele está mostrando que o Tmux está ativo. Vamos então partir agora para os comandos básicos. Como um multiplexador de terminal, eu gostaria de dividir minha tela, gostaria de ter mais janelas, gostaria de ter outras seções. Mas para isso, para a gente conseguir executar esses comandos, a gente tem que falar do Leader Key. O Leader Key padrão do Tmux é o Ctrl B. Uma vez que eu apertar o Ctrl B, eu vou estar falando para o Tmux que o próximo comando que eu executar, ele que tem que interpretar. Então, no nosso caso aqui, vamos tentar dividir a tela verticalmente. Esse vai ser o primeiro comandinho. Então, para a gente dividir verticalmente, por padrão, é Ctrl B e aí porcentagem. Vocês podem ver que ele dividiu a tela no meio. Se a gente quiser dividir horizontalmente, a gente faz de novo o Ctrl B, só que agora a gente faz aspas duplas. E aí você pode ver que a gente dividiu ele horizontalmente. Se eu quiser navegar entre essas janelas, eu posso usar o Ctrl B e aí eu uso alguma setinha do teclado para eu ir para o terminal que eu quero. O legal dessa configuração aqui é que digamos que eu poderia estar executando um top aqui e aí em algum outro desses terminais eu poderia estar executando algum outro comando, verificando alguma outra coisa, enquanto eu estou verificando se o processo que eu estou executando está bonitinho ou não. Caso eu precise movimentar esse terminalzinho que está aqui embaixo na direita, eu posso fazer isso com o chaves. Então, primeira coisa, eu vou para aquele terminal. Então, se eu der um Ctrl B e aí eu executar aqui o chaves, você pode ver que eu comecei a mover o terminal dessa minha organização aqui. Poderia fazer de novo para mostrar para vocês. E aí eu consegui jogar ele aqui para minha esquerda. Eu também conseguiria dar um zoom nesse terminal aqui e ele ficar full screen. Para isso, eu posso fazer um Ctrl B Z. E aí eu consigo fazer um full screen desse terminalzinho aqui. E se eu quiser sair, é só dar um Z de novo e ele volta para a configuração que a gente tinha feito. Essa daqui é a primeira configuração utilizando o Tmux. Você consegue gerenciar os seus terminais de um jeito melhor. Mas lembra que eu havia falado do conceito de janelas? No nosso caso aqui, se a gente quiser criar uma nova janela, eu posso fazer o Ctrl B C. E aí você pode ver lá embaixo que eu tenho uma janela 0 com o top e uma janela 1 com o ZSH. Esse daqui é o jeito de abas do Tmux, no modo padrão, né? Caso eu queira voltar para aquela outra janela, eu faço o Ctrl B N. E aí você pode ver que tem um asterisco agora na janela do top. E caso eu queira voltar para aquela outra janela, eu também posso fazer um Ctrl B P. O N seria de Next e o P seria de Previous. Então você conseguiria ir para uma janela à sua direita ou para a sua esquerda. Um outro jeito legal de visualizar essas janelas é com o W. Vocês podem ver aqui que eu tenho as minhas janelas aqui, a 0 que era com top e a 1 que está esse ZSH aqui. E aí você também consegue navegar melhor desse jeito. Caso eu queira renomear uma dessas janelas, eu também consigo. Eu posso fazer um Ctrl B, vírgula, e aí eu consigo passar o nome que eu quiser para essa janela. Então digamos aqui que eu faço uma de Terraform. Se eu der um W de novo, vocês podem ver que eu renomeei de ZSH para Terraform. Uma feature muito boa do Tmux e que eu acabo usando muito
é o fato de que eu consigo fechar esse terminal a hora que eu quiser e eu não vou perder nenhuma dessas organizações que eu estou fazendo. Tanto as organizações de janela, o jeitinho que eu queria deixar, quanto algum programa rodando. Para eu te mostrar isso, deixa eu simular. Digamos que eu vou dar um top e eu estou executando aqui o meu top. A gente poderia dizer que isso daqui é um programa que estaria rodando, uma coisa que eu não poderia fechar. E digamos que sem querer eu dei um command Q, que aqui no caso do Mac, ele fecharia o terminal. Você tem certeza que você quer fechar o iTerminal? No nosso caso, tenho. Então, olha que legal. Saí e vamos abrir o iTerminal de novo. E eu voltei aqui, você pode estar se perguntando, tá, mas cadê o top? Então, no nosso caso aqui, eu vou executar um tmux de novo. Só que no nosso caso aqui, como a gente já tinha um tmux rodando, eu quero voltar para aquele tmux. Então, eu vou dar um tmux A, que nesse caso aqui, ele vai atachar a seção que eu estava. Então, se eu der um Enter aqui, você pode ver que está tudo do jeito que a gente tinha deixado. Aquela minha outra janela e terminalzinho aqui rodando o meu top. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora é a parte de customização do tmux. Eu vou mostrar para vocês como que a gente sai disso daqui que a gente vê no padrão para isso aqui de um jeito muito fácil. Para isso, vamos criar um arquivinho chamado .tmux.conf aí na home do seu usuário. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu estou customizando o tmux é mudar o leader key. Eu acho que o Ctrl B ele fica um pouco distante dos meus dedos e eu não gosto muito. Eu prefiro utilizar o Ctrl S. Para isso a gente vai escrever isso aí que está na tela. A gente vai dar um set-G prefix. Esse Czão seria o Ctrl, o traço e aí o caractere que vocês bem quiserem. No meu caso aqui eu vou usar o S. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é setar o Vim. Eu gosto de movimentar, ao invés de usar as setinhas, utilizar os comandos do Vim. E aí você pode fazer isso só colocando um mode keys setados em Vim. E agora eu quero mostrar para vocês a parte de plugins do tmux. Para isso a gente vai ver um outro repositório chamado TPM. O TPM aqui eu vou passar para vocês, mas é o jeito de a gente conseguir gerenciar plugins dentro do tmux. E para utilizar ele é muito simples. Primeiro você tem que clonar o TPM para essa região aqui, criar uma pastinha chamada .tmux, lá dentro uma pastinha chamada plugins e aí TPM, só copiar esse comando e colar lá no nosso terminal. No meu caso aqui já estava instalado, né? Próximo passo, a gente vai copiar essa primeira linha aqui, que seria o set-G do plugins aqui e o tmux plugin TPM. Aí agora a gente volta para o nosso tmux aqui, conf, e a gente vai colar esse comandinho aqui. Isso daqui vai fazer com que o nosso tmux, quando ele estiver carregando, ele vai carregar também o TPM. Outra coisa muito importante de pegar aqui no TPM é essa última linha. E é legal manter ela sempre como a última linha do seu tmux conf. Então vamos copiar ela e vamos colocar ela aqui como a nossa última linha. Isso daqui vai fazer com que o TPM seja executado depois que o seu tmux for carregado. E agora que a gente tem o nosso TPM instalado, a gente pode começar a instalar os plugins que a gente quer. No nosso caso aqui, eu vou estar mostrando para vocês esses 4. São os 4 que eu gosto mais de utilizar. Eu não vou entrar em muito detalhe deles agora, mas só para dar um overview, o tmux Sensible eu gosto de utilizar porque ele facilita alguns comandinhos no tmux, ele muda alguns atalhos no tmux. O tmux Yank eu gosto de utilizar ele porque ele facilita a minha vida de copiar texto dentro do meu terminal para alguma coisa que eu precise fora do terminal. O Continue e o Resurrect, eles ajudam na parte de salvar o estado da minha configuração do tmux e caso a minha máquina restarte, alguma coisa do tipo, eu consigo voltar exatamente à configuração que estava antes, né? O que eu tinha te mostrado para vocês, de a gente entrar numa sessão, ela é só válida enquanto o programa do tmux estiver executando na sua máquina. Então, caso ela desligue, a gente perderia a configuração. Mas com esses 2 plugins, isso daí não acontece, porque ele salva tudo bonitinho. E aí, para a gente conseguir executar
instalar esses plugins. Vamos sair aqui. E agora que a gente configurou aqui o nosso Tmux, a gente precisa falar para o Tmux pegar esse arquivo de novo, né? A gente poderia sair dessa seção e entrar de novo, mas no nosso caso também a gente pode dar um Tmux source files e aí passar o nosso arquivinho. Uma vez carregado, vocês podem ver que agora o meu Ctrl B ele não está mais funcionando e agora é o meu Ctrl S que está mandando aqui como leader key. Uma vez configurado, a gente pode instalar agora os nossos plugins. Para isso a gente vai dar um leader key, que é no meu caso agora Ctrl S, e aí a gente vai executar o isão. E aí você pode ver que ele vai baixar e instalar todos os plugins. No meu caso aqui, eles já estavam instalados. Por mais que esses plugins são incríveis, eles não mudam a cara do Tmux. Vocês podem ver que está exatamente a mesma coisa do Vanilla, né? O plugin que faz essa modificação é o Cappuccino. Vamos entrar então no site. Uma vez aqui no nosso repositório, eu vou também deixar o link tudo bonitinho aqui na descrição. Vocês podem ver que a gente vai descendo e ele vai mostrando para a gente os temas que a gente pode configurar o nosso Tmux. E no nosso caso aqui, eu quero primeiro ir para a instalação. Então, vocês podem ver que primeiro tem que instalar o TPM. E aí a gente precisa copiar esta linha aqui. A gente pode voltar para o nosso terminal. E aí eu vou dar um Tmux de novo. Vamos colar. E agora a gente pode procurar o design que a gente quer. No nosso caso aqui, a gente vai pular diretamente para o 6.3 aqui, para o config 3, que é o que eu mais gosto. Então se eu copiar esse cara por completo, voltar para o terminal, eu já posso colar aqui. Aí eu salvo e saio. E se eu der um source de novo, vocês podem ver que ele já deu uma boa customizada. Uma coisa que eu gosto também de fazer com Final Touch é mudar essa barra de status, né? Eu gosto de colocar ela para cima. E para isso é muito simples. Eu posso vir aqui no Tmux Conf de novo. E basta só colocar essa opção aqui do Status Position Top, tá? Outra coisa também, eu não gosto de ter tudo isso daqui na minha barra de status. Vamos remover o User e vamos remover o Host também. Se eu der um salve sai aqui, e agora também eu posso, em vez de fazer o source com o comandinho do Tmux, graças ao Sensible eu consigo fazer agora um novo comando, que é o leader key errão. E aí vocês podem ver que agora eu consegui fazer o load do meu tmux.conf e a minha status bar foi para cima. Bem, gente, a ideia do vídeo era essa. Eu queria estar mostrando para vocês uma ferramenta que eu utilizo diariamente, que é o Tmux. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar mais alguns atalhos, tem um site ótimo que condensa esses atalhos todos para você se familiarizar melhor com o Tmux. Eu tenho a ideia também de fazer mais alguns vídeos explorando alguns outros plugins e também indo um pouco mais a fundo na customização. Se você gostou desse formato de vídeo, não esqueça do gostei e escreva aqui embaixo se você gostaria de alguma outra ferramenta ou se eu esqueci de falar alguma coisa, tá legal? Muito obrigado e até uma próxima.